vida para ele. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos. Na medida em que cada um de nós tiver consciência, a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo. Nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, a diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, pra mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. Não, mas a pessoa pode, em vez de querer só o lazer, que é o que se estimula hoje, a pessoa pode querer estudar. Só o conhecimento humano liberta a pessoa. O mal é mal porque ele é ignorante. Isso não é meu, isso é de Sócrates. Se o indivíduo mal soubesse que ele fazendo mal aos outros, ele no fim faz mal a ele mesmo, ele se corrigiria. É um processo educacional que acorrenta a fera em cada um de nós. Isso não é meu também, não. Nada é meu. Eu leio os livros, eu estudo. Senhores que assistem ao pronunciamento, o programa foi feito com meus recursos e depois com os meus amigos e jamais tive qualquer recebimento em numerário ou o equivalente a isso de qualquer empresa estatal ou privada. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com eles certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Quando fui candidato a presidente, não estou ofendendo a honra de Sua Excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades, uma inata e desenvolvida até 16 anos em média, e outra adquirida com esforço extremo para quem nasceu em berço pobre como eu, que estudou a vida inteira desde 9 anos de trabalho. E como legislador, o senhor não poderia ser mais útil à nação? Não, deixa eu dizer, senhor Zé Paulo, né? Sabe por que não, senhor Zé Paulo? Um legislador, por mais culto que seja, por mais interessado que esteja em resolver os problemas da nação, ele não consegue. Deixa eu dizer para o senhor, hoje quem manda na nação, realmente, e aqui fora não, eu estou dentro, quer dizer, mas fora, ninguém sabe, quem manda são os líderes partidários. O senhor ainda há pouco mostrou tanto apreço pela lei, agora o senhor está dizendo que o legislador não pode fazer nada? Eu estou falando da coisa já feita. Se a lei existe, ela tem que ser... Se o legislador não é capaz de fazer a lei, como é que vai existir a lei? Mas se eu... Espera, ela aí está. Isso é um fato inconteste, como o senhor está aí e eu aqui. Se a lei aí está, boa ou má, ela é para ser cumprida. Em nenhum momento alguém me perguntou se ela é boa ou má. Ninguém perguntou isso aqui. Se perguntar, é 1 hora para discorrer sobre o assunto. Sobre a qualidade. Peraí. O senhor faria melhor? O senhor faria melhor, senhor? O tempo será de 1 minuto para cada um. Obrigado, Enéas Carneiro. O nosso satélite, a Lua, gira em torno da Terra e nenhum de nós pode fazer absolutamente nada para modificar sua trajetória. Todos os dias o Sol se levanta nascente e no entardecer ele desaparece e nenhum de nós pode impedir esse fato, que é regido por uma lei. Cedo ou tarde a morte se abaterá sobre cada um de nós e nenhum de nós poderá descer. Mas a história de um povo não é pré-determinada como a trajetória dos corpos siderais ou a inexorabilidade de um ciclo vital. É dever nosso, dos cidadãos comuns, fazer sua própria história. Participaram aqui da reunião ex-governadores, ex-deputados, ex-ministros e um candidato de um partido que apoiou Sua Excelência, o presidente Augusto. Nós não temos nenhuma vinculação com isso que aqui está. Nós somos a única representação legítima da sociedade. Muito obrigado, senhor. O senhor deve ter muito pouco tempo de lazer, mas nas horas de lazer, o que o senhor faz? O senhor tem algum hobby? Lazer é fazer algo diferente daquilo que se faz. Essa é a minha concepção. Sim. Quer dizer, é distrair-se. Sim. E distrair-se é afastar-se daquilo que se vem fazendo. Eu gosto de ler, sabe? Ler. Sim. É minha diversão predileta, sempre foi. Não há nada a meu ver que dê mais prazer, para mim mesmo, é a minha opinião, do que o ato de saber. Quando eu aprendo algo, eu estou melhor do que antes de ter aprendido aquilo. Nessa trajetória de 89 para cá, eu progredi muito. Estudei bastante, fortaleci as teses, né, que defendia em 89 e o ato de ler, realmente, não necessariamente um texto específico, mas ler astrofísica, ler cibernética, ler estruturalismo, ler... Nada. Só uma pergunta que eu tenho aqui comigo.
O menor, o senhor acha que o menor, tipo aí o adolescente até 14 a 18 anos, o senhor acha que ele deve trabalhar ou deve ir para a escola? Bom, peraí. Durante a idade escolar ele tem que estar na escola. Só que aqui no Brasil não tem solução. A gente tem que olhar para o que está aí. Olha bem, se o sujeito não trabalhar, a família morre de fome, porque o pai ganha 120, o que é que ele vai fazer? 120, não sei, 120, 125, uma coisa. É tão ridículo esse aumento de salário que eu não gosto nem de gravar isso, entendeu? É uma farsa. Os senhores sabem disso. A população é enganada todos os dias. Desde que o sujeito acorda até a hora do... É terrível isso. É contra isso que nós nos pomos, o senhor entende? Nós queremos dar um basta nisso, basta. Quer dizer, do que adianta... Quantos minutos o senhor vai ter quantos minutos o senhor vai ter na televisão? Depende do número de candidatos. Se houver 4, eu tenho 2 minutos. É mais do que suficiente. Com 1 minuto e 40, eu era desconhecido, fui para quase 5 milhões. A regra é chegar no segundo turno. E aí, Sua Excelência, o presidente, terá que discutir de frente. E aí não poderá mentir. E aí, Sua Excelência... O senhor tem coragem de encarar o presidente Henrique num debate? Naquela época, veja o senhor, eu fui a 2 debates. Não me perguntavam nada. Eu ficava no ostracismo. Era como se, em vez de professor de medicina, diplomado em matemática, diplomado em física, professor de português, era como se eu fosse um imbecil. Nada, ninguém perguntava. Eu só fiz uma pergunta do candidato do PT, uma vez só. Uma vez. Permitiram. E o senhor viu o resultado final. Agora eu pergunto, como é que o senhor acredita que vai se comportar uma autoridade que naquela época já não veio para o debate? O senhor é pessoa pública, o senhor não acha que sem barba ficaria com a aparência melhor? Não acha que o tom de voz mais baixo ajudaria? O outro, que é um advogado, se tem alguma preocupação com o seu visual, talvez se o senhor cortasse a barba ficaria mais digerível a quem vota. E Armindo dos Santos, se o senhor ganhasse a eleição, cortaria essa barba? Ela é ridícula. Está feito o seu. O senhor escolheu aquelas que são, por excelência, histriônicas. São 3. Sem dúvida. Inteligentemente, o senhor deu o tom que lhe interessa dar ao final do programa. Agora é minha vez de responder. Eu digo ao senhor que as outras já foram feitas. Certo. Essa é a interpretação que o senhor faz do meu trabalho. Sem dúvida. Não, do finalzinho só. Antes não. A barba porque não tem nada... Pois não teriam, o senhor me desculpe, elas não teriam tanta relevância quanto outras que foram feitas, e eu então as guardei por serem as últimas para o final. O senhor, por sinal, vai receber todas. Vou responder. A barba não tem nada a ver com o processo político. Eu deixei crescer na década de 70, quando eu estava escrevendo um livro. O trabalho de ter que fazer barba todo dia me cansava e eu... Não, eu digo que eu não sou dono, não. Por algumas razões. Primeira, porque eu não sou dono de nada, nem do meu corpo. Ele pertence ao universo, daqui a pouco eu vou embora. Nem da minha alma, que também não é minha, do Criador. Então eu não sou dono de coisa nenhuma. Nem da minha mulher, porque ela é livre. Não sou dono de nada. Nem do meu pensamento, porque de quando em quando aparecem coisas, eu não sei como aparecem no meu pensamento. Tá, então eu não sou dono. Não, pra ser claro, senhor. Fui obrigado a rir um pouquinho. Nós saímos de política, que política me dá raiva. Eu falo com indignação pelo que eles fazem com o Brasil. Mas... Porque nós não estamos ligados à classe pútrida, que aí está. Esse é o problema. Agora veja. O ilustre jornalista se esquece. Agora, deixa eu me dar uma só um instantinho que ele leu. Não, já pro senhor. Ele leu só esse trechinho aqui que o senhor leu, Adéqua, né? Veja, a população lê isso, não estou falando do povo. O povo não lê jornal. O povo não tem dinheiro para nada, nem para ler jornal, nem compra. Mas Adéqua, será que o ilustre jornalista que ataca e que me usa epítetos, às vezes grosseiros, não aprendeu no seu curso primário que o verbo adequar é um verbo defectivo? Será que ele não aprendeu que não se diz adéqua, que só se conjuga adequamos, adequais, nas formas arrisotônicas? Será que ele não aprendeu isso? Será que o ilustre diretor desse órgão não tem curso primário ou ele quer que todos nós tenhamos esse curso primário? Porque eu tive curso primário bem feito, numa escola pública, que é o que nós vamos criar no Brasil. Se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República e que haja um aplauso de um grupo a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, candidato do PT, nada que nesse período todo tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige. Veja,
quando se fala sobre o meu nome, ou é achincalhe, ou é deboche, ou chama de fascista. É claro que se apresenta a figura do Dr. Enéas, professor de medicina, como uma piada. Porque nós não estamos ligados à classe pútrida, que aí está. Esse é o problema. Agora veja, o ilustre jornalista se esquece... Agora, deixa eu me dar uma só um parte. instantinho que ele Foi leu. não, Dou já não. para o senhor. Foi não. Ele leu só esse trechinho aqui que o senhor leu, Adéqua, né? Adéqua, Veja, a população lê isso, não estou falando do povo. O Adéqua povo não lê bem jornal. disciplina. O povo não tem dinheiro para nada, nem para ler jornal, nem compra. Mas Adéqua, será que o ilustre jornalista que ataca e que me usa epítetos, às vezes grosseiros, não aprendeu no seu curso primário que o verbo adequar é um verbo defectivo? Será que ele não aprendeu que não se diz adéqua, que só se conjuga adequamos, adequais, nas formas arrisotônicas? Será que ele não aprendeu isso? Será que o ilustre diretor desse órgão não tem curso primário ou ele quer que todos nós